Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu trouxe para vocês, ó, esse lindo chapéuzinho aqui, ó. Dá tudo para você usar ele com a abinha virada ou com ela todinha assim para baixo, né? Fica super bonitinho, gente. Você pode também, né, usar viradinho aqui a parte da frente, aí você pode deixar a parte de trás retinha, né? Essa aba é bom porque você pode modelar ela da maneira que você quiser usar aí o chapéuzinho, tá bom? É uma peça bem fácil de fazer, que fica super bonita. Então, o material que a gente vai utilizar para fazer essa peça é o barroco natural, número 6, tá? Eu vou utilizar aqui também uma agulha de número 4, porque o meu ponto é apertado, tá? Para você dar estrutura para sua peça, é bom que os teus pontos sejam mais fechadinhos, tá bom? Que dela fica bem estruturadinha, né? Aqui a abinha também, daí dá pra você modelar a gosto, né? Não fica uma aba mole, não sei que você queira, né? Que fique uma aba mais molinha. Aí, como a gente trabalha ponto alto aqui, daí a parte do centro não fica tão, né? Tão firminha, né? Porque a gente utiliza ponto alto, mas nessas partes de ponto baixo acaba ficando tudo bem firminho, dá pra você modelar a gosto daí, na hora de usar. Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, vou estar começando aqui com o anel mágico. Lembrando, gente, que esses materiais que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje, vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Então, vamos lá. Vamos começar com o anel mágico. O anel mágico vai colocar o fio na frente do dedo e vai fazer um X e vai segurar aqui atrás. Aí, vai entrar com a agulha por baixo, vai puxar a laçada e vai fazer uma correntinha. Aí, aqui dentro do anel, eu vou colocar 7 pontos baixos. Então, não conto essa correntinha que eu fiz para prender o anel e coloco mais 7. Feito 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai puxar aqui, ó, o fiozinho do anel mágico e vai deixar bem fechadinho esse buraquinho. Então, feito lá os 7 pontos baixos no anel mágico, vamos para a segunda carreira. Então, a gente vai trabalhar carreiras circulares sem fechar a carreira com baixíssimo, ok? Então, aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, vou entrar aqui no meu primeiro ponto baixo. E vou fazer aqui um aumento já, então. Então, eu faço um no mesmo ponto mais um. Aqui, pra quem já faz amigurumi, vai ficar bem fácil, tá? É o mesmo esquema. Só que aqui eu vou fazer de uma maneira depois de trocar a posição dos aumentos pra não ficar marcado, tá? Então, aqui, na segunda carreira, a gente tem que fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, se tinha 7, vai ficar com 14. Faz os pontos apertadinhos, tá? Para que a tua peça fique mais estruturada. Então, fiz aqui 2 pontos baixos para cada ponto de base, que ficou com 14. Agora, eu tiro o marcador. É necessário sempre usar o marcador no primeiro ponto, tá? Dá pra usar um fiozinho também, quem é acostumado a usar o fiozinho pra ir marcando, também pode, um fiozinho de outra cor. Então, aqui, agora eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou marcar meu primeiro ponto. E faço um aumento. Um ponto baixo no próximo ponto, no próximo, um aumento. Um ponto baixo no próximo. E no próximo, um aumento. Então, essa carreira, você segue fazendo um sozinho e um aumento. Um sozinho e um aumento. Gente, esse chapeuzinho dá pra você utilizar o Barroco Max Color também, né? Que tem cores lindas. E fazer uns chapeuzinhos aí coloridos pra vender, né? Fica bem legal. Então, aqui, ó. Fiz um ponto, um aumento por toda a carreira. Tirei o marcador que tava no primeiro ponto. Agora, quando for carreiras pares, eu vou mudar a forma de fazer a colocação dos aumentos. Não vou fazer aumento em cima de aumento, tá? Então, quando for início de carreiras pares, eu vou iniciar com a metade dos pontos só, e daí já faço o aumento, para que não fique aumento em cima de aumento e fique aquelas marcações, né, dos aumentos.
Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, daí fica bem redondinho, né? Não fica aquelas marcações dos aumentos. Eu acho que fica mais bacana assim, tá? Quem tiver dificuldade para fazer igual eu vou explicar aqui, pode fazer normalmente as carreiras, tá? Não precisa fazer essa mudança aqui nos aumentos. Então, aqui, 1, 2, 3. Agora, a gente vai começar a quarta carreira, então. Então, como a quarta carreira é uma carreira par, então, eu vou mudar aqui a forma de começar a minha carreira. Nessa carreira, será 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, né? Então, eu vou começar só com um ponto. Então, eu vou começar só com a metade. Vou começar com um ponto, marco, e já faço o meu aumento no segundo ponto. Agora, eu trabalho novamente. Não, agora eu trabalho 2 pontos baixos e um aumento no próximo. Então, nessa quarta carreira, será 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Eu só mudei o início da carreira, que eu comecei com um ponto só e um aumento, ok? Aí, no final da carreira, eu termino com um sozinho também para completar os 2 pontos aqui, tá bom? Um que tá no início e um que vai estar no final. Então, a partir de agora, eu sigo fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Caso você não queira fazer essa troca aqui nos aumentos, comece com 2 pontos baixos no aumento, 2 pontos baixos no aumento normalmente, tá? Então, aqui nessa carreira, só o meu início que eu mudei fazendo um ponto e um aumento. Nos demais, eu faço 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento até o final da carreira. Gente, aqui na minha carreira, eu errei a carreira anterior, tá? Era um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Eu não fiz o aumento aonde deveria, então vai faltar um ponto aqui na minha carreira, tá bom? Mas eu vou fazer uma adaptação aqui, tá? Então, vocês não errem, tá? Então, vamos lá, vou só falar o número de pontos a cada carreira. Então, 7 pontos na primeira, na segunda vai dar 14, na terceira carreira vai dar 21, e na quarta carreira você tem que ficar com 28 pontos, ok? Então, eu acabei aqui errando aqui na terceira carreira no final. Faltou um ponto, então, da minha carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer, no caso de vocês, vai ser 2 pontos, vai fazer o aumento, 2 pontos sozinhos, daí o aumento. Aqui no meu caso, eu vou ter que fazer o aumento aqui mesmo. E terminar minha carreira aqui com um ponto. Então, se eu vou contar quantos pontos que eu fiquei, então, eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, tem que fazer mais um, tá? Aqui nesse último ponto. Tem que ficar com 28 na quarta carreira. Então, vocês cuidem para não errar, tá, gente? Eu só não vou desmanchar, porque tem bastante coisa para explicar para vocês, senão vai ficar tomando muito meu tempo aqui, né? A gente só tem 1 horinha, tá? Então, quarta carreira fica com 28 pontos, ok? Aqui, vocês vão terminar a carreira de vocês com só um ponto, tá? Vai fazer o aumento aqui, ó, no penúltimo ponto, e no último ponto vai terminar só com um, tá? Para completar os 2 pontos aqui do início, tá bom? Que a gente iniciou com um, vai terminar com um, tá bom? Então, aqui eu tiro meu marcador e vamos para a quinta carreira. A quinta carreira a gente trabalha normal. Então, eu começo aqui um ponto baixo, marco. E faço mais 2, um em cada ponto, para completar aqui os 3. Porque a quinta carreira a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, ok? Então, já fiz os 3 e faço um aumento. Trabalho 3. Então, nas carreiras ímpares, eu começo normalmente, tá? Não vou fazer o esquema ali de troca de aumento, de lugar do aumento, porque aí ele já vai ficar em lugar diferente, não vai ficar no mesmo. Então, vamos lá. Então, comecei com 1, 2, 3, fiz um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Então, a gente segue assim, tá? 3 pontos baixos. E um aumento no quarto ponto. E nessa quinta carreira, a gente tem que ficar com 35 pontos. Então, comecei 3 pontos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira.
Terminando a carreira, então, com um aumento, ficando com 35 pontos. Então, agora, como a sexta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. A sexta carreira é o número par, então, a gente começa de novo fazendo aquela alteração aqui, tá? Então, eu preciso fazer nessa carreira agora 4 pontos e um aumento, né? Então, eu inicio só com a metade. Então, eu inicio só com 2. Faço o primeiro, já marco pra não me perder. E mais um. Então, na sexta carreira, eu inicio com 2 pontos baixos somente. E faço um aumento no próximo. Então, feita essa alteração, a gente faz só no início da carreira, depois a gente segue normal. Então, agora eu faço 4 pontos baixos. E um aumento. No quinto ponto, eu faço um aumento. 4 pontos baixos. E um aumento. Então, segue assim por toda a volta aqui. 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. Então, como eu iniciei minha carreira só com 2 pontos, então, eu preciso terminar minha carreira aqui com 2 pontos sozinhos para completar os 4. Então, ficou com 4 aqui também. 2 no início da carreira antes do aumento e 2 no final da carreira depois do aumento, ok? Agora, então, a gente fez a sexta carreira, então, agora a gente vai para a sétima carreira, né? Então, como a sétima carreira é uma carreira ímpar, então, a gente não muda, a gente faz normalmente. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar 5 pontos e um aumento. Então, aqui eu faço o meu primeiro ponto, já marco. Vamos lá, então, já fiz um, vou fazer mais 4, porque essa carreira é 5 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu faço o meu aumento. 1, 2, 3, 4, 5. E faço o aumento. Então, essa carreira você segue fazendo 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Então, gente, vocês vão continuar aumentando aí até a carreira 13, tá? Pra formar aqui, então, o topo do gorro. Ok? Então, serão 13 carreiras, né? Que você fará aumentos. 12, na verdade, que você não conta essa aqui, né? Essa do primeirinho aqui você não conta, né? Você começa a contar a carreira de aumento a partir da segunda. Então, eu não vou fazer todas as carreiras aqui com vocês, mas eu vou falar a receitinha pra vocês, tá? Então, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente parou aqui na sétima carreira fazendo 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento. Como a próxima carreira é uma carreira par, então, a carreira 8, você vai fazer aquele esquema novamente aqui no início da carreira, de trabalhar só metade, né? Na carreira 8, você vai fazer 6 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento. Então, aqui no início, você trabalha só metade e já faz o aumento. Então, você vai trabalhar 3 pontos baixos e vai fazer o aumento, tá? Aí, depois do aumento, você começa a fazer 6 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento por toda a carreira, tá bom? Aí, na nona carreira, como é uma carreira ímpar, então, você trabalha normal daí. Daí, você vai fazer 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento, ok? Vai ficar com 63 pontos. Aí, na décima carreira, como é uma carreira par, então, você vai começar lá com 4 pontos e faz o aumento. E daí, depois do aumento, você segue fazendo 8 pontos baixos e um aumento, 8 pontos baixos e um aumento. Na carreira 11, é uma carreira ímpar, então, você vai trabalhar normalmente, vai fazer 9 pontos baixos e um aumento, 9 pontos baixos e um aumento, vai ficar com 77 pontos. Aí, na carreira 12, como é uma carreira par, você vai começar apenas com 5 pontos e um aumento, e vai trabalhar durante a carreira com 10 pontos e um aumento, 10 pontos e um aumento, ok? Aí, sempre quando é nessa carreira par, gente, vocês terminam o restante dos pontos aqui sem aumento, tá? Vai fazer o aumento, aí o restante dos pontos que faltam, você termina aqui sem aumento. Igual já vem explicando aqui em todas as carreiras, tá bom? Modo de fazer igual. Aí, na carreira 13, você vai fazer 11 pontos baixos e um aumento, 11 pontos baixos e um aumento, ok? Que vai dar um total de 91 pontos.
Aí, na carreira 13, você não faz o último aumento, tá? Pra você ficar com 90 pontos, ok? Porque depois a gente vai trabalhar o ponto fantasia aqui do corpo do chapéu, ele precisa ser pontos múltiplos de 3, então 91 não é. Então, lá na tua última carreira de aumento, você não faz o último aumento, combinado? Pra ficar com 90 pontos. Aqui, no tamanho da minha, essa parte de cima do chapéu, ele ficou com 15 centímetros e meio, tá? Aqui nessas carreiras de aumento. E depois vai ser trabalhado 3 carreiras sem aumento. Só ponto sobre ponto, ok? Então, a gente trabalha lá, né? Um total de 16 carreiras. Então, até 3 carreiras, 13ª carreira, você vem fazendo o aumento. Aí, são 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Sem aumentar daí. Todas as 3 carreiras com 90 pontos, ok? Aí, vamos trabalhar, então, agora o detalhe aqui do ponto fantasia. Então, aqui eu tenho um passinho mais grandinho aqui para mostrar para vocês agora o ponto fantasia. Então, você sempre vai continuar marcando, né, o primeiro ponto. Não esquecer desse detalhe. Eu vou fazer uma carreirinha aqui de ponto sobre ponto, porque eu não fiz aqui na minha peça. Eu parei numa carreira de aumento, então, agora eu vou fazer uma que não tem aumento, para eu começar a mostrar o ponto fantasia para vocês. Gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Então, aqui eu fiz uma carreirinha só de sem aumento, tá? Vocês façam 3, então, depois da 13ª carreira, vocês façam 3 sem aumento. Então, vamos lá, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o ponto fantasia, então, da peça. Então, vou tirar o marcador. Aí, após ter finalizado lá a tua 3ª carreira, então, de sem aumento, você vai fazer um baixíssimo no seguinte ponto, no ponto seguinte, ok? Então, finalizou a carreira. A partir de agora, a gente não vai trabalhar circular, a gente vai trabalhar fechando a carreira, a gente vai mudar o ponto. Então, tirou o marcador, no ponto seguinte, faz um baixíssimo, finalizando a carreira. Então, aqui eu começo minha próxima carreira. Faço uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Então, fiz aqui um ponto alto. Agora, eu faço um ponto alto no próximo. E laço meu fio e vou voltar aqui no meu ponto anterior, tá? Então, aqui é onde inicia a carreira, esse aqui é o fechamento da minha carreira. Eu não faço ponto aqui, vou fazer aqui, tá bom? Então, volto lá nesse último ponto. Venho aqui com a agulha, vou entrar no ponto, puxo a laçada, estico, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, fiz aqui 2 pontos altos e um ponto alto cruzado por cima. Pulo um ponto, vou no próximo. Trabalho 2 pontos altos. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei, cruzando, fazendo aqui um ponto alto por cima. Pulo um ponto, vou no próximo. Faço 2 pontos altos, um em cada ponto. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei. Faço um ponto alto aqui por cima, dá uma alongada aqui na laçada, tá? Então, pulo um ponto. Vou no próximo, faço 2 pontos altos, um em cada ponto. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei, estico a laçada, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, a gente segue sempre pulando um, fazendo 2, um em cada ponto. Aí, vai voltar no ponto que pulou, cruzando. Aqui, gente, vocês podem trabalhar também o ponto fantasia da preferência de vocês, tá? Lembrando aqui, é só uma amostra, né, gente? Não é o tamanho real da peça. Aqui, quem quiser também quer fazer tudo no ponto baixo, agora você vai embora fazendo carreiras de ponto baixo também, né? Fica legal. Aí, vai ficar mais fechado o chapéu, né?
Então, vamos seguindo por toda a volta, pulando um, fazendo 2, e voltando no ponto que pulou. Daqui eu pulo 1, trabalho 2. Final da carreira. Volto no ponto que eu pulei. Aí, eu fecho minha carreira com baixíssimo, aqui no meu primeiro ponto. Então, tem um ponto baixo, uma correntinha de início, eu fecho na correntinha. Agora, eu começo, então, minha segunda carreira. Faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Ah, não, gente, aqui pra ficar, um bloquinho em cima do outro bloquinho, ó, igual ficou o meu aqui, ó. Deixa eu virar assim, acho que fica melhor. Ó, um bloquinho em cima de bloquinho, então, vocês vão fazer assim. Então, não vai fechar ali, tá? Vamos fechar no segundo ponto. Então, voltando. Vamos fechar aqui no segundo ponto. Então, pula o primeiro, que é um ponto baixo, uma corrente, você vem aqui no segundo. Faz um baixíssimo, tá? Que assim você já fica ali no ponto que você precisa começar a carreira. Então, faço aqui uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. Então, aqui, gente, ó, daí você tem que cuidar, né? Deixa eu focar aqui. Como você foi pro segundo ponto, então, essa laçada de fechamento de carreira aqui, ó, é um ponto, tá bom? Então, vou fazer meus 2 pontos e vou voltar nessa alcinha que ficou aqui, tá? Que ela corresponde a esse ponto que eu pulei, tá bom? Aqui, eu faço um ponto alto no próximo. Então, fiz 2, tá? Agora, eu volto, então, no meu ponto anterior que eu pulei. Então, volto aqui, ó, onde eu fechei a carreira. Aqui é um ponto, então, eu vou fazer meu ponto cruzado aqui. Vai ficar bloquinho em cima de bloquinho. Então, fica assim, ó. Aí, eu sigo fazendo, pulando 1, trabalhando 2. Volto no ponto que eu pulei, cruzo. Pulo 1, trabalho 2, um em cada ponto. Então, fez os 2 pontos, volta no ponto que pulou. Pula 1, desculpe, faz 2. Volta no ponto que pulou, cruzando. Pula 1, faz 2. Volta no ponto que pulou. Então, a gente segue assim por toda a volta da peça. Então, chegando ao final da carreira, ó, no último bloquinho, trabalho 2, né? Pulei 1 e volto no ponto que eu pulei. E fecho minha carreira, então, sempre que você for trabalhar, então, esse ponto fantasia, a gente fecha no segundo ponto, tá? Daí, a gente faz os 2 pontos e volta, então, nesse ponto que pulou. Então, vamos supor aqui, fechou aqui, ó. Fechou com baixíssimo, né? No segundo ponto. Então, essa alça que forma aqui equivale a esse ponto que eu pulei, tá? Então, você vai fazer um ponto aqui, depois vai voltar cruzando, né? O terceiro ponto e prendendo nesse ponto aqui, ok? Para que os bloquinhos fiquem sempre um em cima do outro. Então, você vai continuar fazendo essas carreiras. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz um total de 6 carreiras, tá bom? Agora, eu vou explicar para vocês a aba, tá? Essa é uma aba que não fica assim, aquela aba abertona, né? Ela tanto vai ficar assim mais pra baixo, ó, que como eu mostrei já no início. Você pode usar ela tanto assim, viradinha mais pra baixo, né? Toda ela pra baixo, que o espaço tá pequeno, gente. Né? Ou você pode usar dobradinha, a parte da frente, aí você deixa retinha a parte de trás, né? Do jeito que você quiser usar, né? Então, ela fica mais pra ficar viradinha do que aquela aba bem aberta, né? Então, vamos lá. Então, feito lá 7 carreiras que eu falei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras desse ponto fantasia.
Então, a gente vai fazer a aba daí, tá? Não vou fazer aqui todas as carreiras, né, gente? Então, faz 6 carreiras desse ponto fantasia e a gente vai voltar com ponto baixo. Então, vamos fazer aqui daí um ponto baixo. Então, vamos marcar, tá? Aqui não precisa ainda, né? Porque a aba também a gente trabalha de forma circular, tá, gente? Pra não ficar marcação. Então, vamos lá. Vou fazer um total, vocês vão fazer, então, aí na peça de vocês também, 9 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, fiz 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fez 9 pontos baixos, faz um aumento. 9 pontos baixos. Então, sua carreira vai ser 9 pontos baixos e um aumento. 9 pontos baixos e um aumento, ok? Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e faço o aumento. 2 pontos no mesmo ponto. E sigo fazendo. Essa repetição, então. Aumento. Na peça de vocês, vai dar certinho terminar com o aumento, tá? Eu, como eu tô com menos pontos aqui trabalhando, então não fechou certinho, mas na peça de vocês vai fechar certinho, tá? Vocês vão terminar a carreira de vocês aí com um aumento, ok? Agora, a gente começa a trabalhar circular novamente. Então, aqui tem mais um ponto, né? Que é o ponto que eu fechei com baixíssimo. Então, em vez de fechar minha carreira com baixíssimo e começar a próxima carreira, então, a gente começa a trabalhar circular novamente. Não vamos fechar a carreira. Pra quê? Pra não ficar marcado, né? Geralmente, quando a gente fecha tudo com baixíssimas carreiras, fica aquela marcação, né, do fechamento. Ó, assim não fica, ó. Tá legal? Aí não tem marcação. Fica bem mais acabamento, bem melhor. Então, vamos lá. Então, eu já vou vir aqui. Então, finalizei minha carreira, venho já no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo e vou marcar. Vai ser uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. Uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, tá? Mas vocês fazem o mesmo esquema, tá? Trocando a posição dos aumentos, mesmo tendo uma carreira sem aumento em meio a cada carreira, tá? Então, vamos lá. Então, vai ter uma carreira aqui sem aumento. Eu já vou fazer a carreira com aumento, ok? Então, a primeira carreira a gente fez 9 pontos baixos no aumento, 9 pontos baixos no aumento. Na próxima carreira, na segunda carreira, vocês não vão fazer aumento. Vamos trabalhar só ponto sobre ponto, ok? Agora, eu vou fazer aqui, então, com vocês a terceira carreira, tá? Vamos supor que eu já fiz a minha carreira sem aumento, vou fazer a próxima com aumento, tá? Então, eu não vou fazer essa carreira sem aumento, né? Porque até eu dar toda a volta aqui, e minha hora aqui já tá acabando, tá bom, gente? Então, eu já vou partir aqui pra terceira carreira, que vai ser assim daí, tá? Então, vocês fizeram a primeira com aumento, a segunda vocês façam sem aumento, agora a terceira vocês façam igual eu fiz aqui. Vou explicar aqui, tá bom? Então, na terceira carreira, a gente vai fazer daí 10 pontos de aumento. Então, eu vou dividir. Então, vou começar apenas com 5, 2, 3, 4 e 5. E faço um aumento. A partir de agora, eu trabalho normalmente. 10 pontos baixos. Essa é a terceira carreira da aba, tá, gente? Que eu tô explicando. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fez 10 pontos, faz o aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e faz o aumento. Então, vocês vão contornar toda a peça fazendo, tá? 10 pontos de aumento, 10 pontos de aumento. Aí, quando chega ao final da carreira, então, vocês vão fazer o aumento e vão terminar com 5 pontos baixos, ok? Como você começou só com a metade dos pontos aqui antes do aumento,
Então, você termina com 5 pontos baixos aqui no final da carreira, tá bom? Vai fazer o aumento e vai terminar com 5, porque você dividiu, para completar os 10, tá? 5 no início e 5 no final, que vai completar os 10 pontos baixos dessa carreira, tá bom? Que é 10 pontos o aumento, 10 pontos o aumento. Então, daí na próxima carreira não tem aumento novamente. Então, aqui, gente. Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, deu um total de 10 carreiras. Então, vou explicar para vocês como que foi feito, tá? Então, vamos lá. Primeira carreira, 9 pontos e um aumento, 9 pontos e um aumento, né? Segunda carreira, não teve aumento. Terceira carreira, 10 pontos e um aumento, 10 pontos e um aumento por toda a carreira. É a quarta carreira, não tem aumento. Então, daí a quinta carreira tem aumento. Então, a quinta carreira será 11 pontos e um aumento, 11 pontos e um aumento. Aí, a carreira sexta não tem aumento. Aí, a carreira sétima tem aumento novamente. Então, você vai fazer 12 pontos e um aumento, 12 pontos e um aumento por toda a carreira. Aí, na carreira 8 não tem aumento. Na carreira 9 tem aumento, que você vai fazer 13 pontos e um aumento, 13 pontos e um aumento por toda a carreira, tá bom? Daí, termina com uma carreira sem aumentar, tá? Então, daí faz só ponto sobre ponto, ok? E daí, pra finalizar aqui a tua peça, sem que fique marcação, né, de como a gente trabalhou circular, então, vou explicar pra vocês como que vai fazer, tá bom? Gente, qualquer dúvida, vão deixando aí, porque a gente já tá quase finalizando a nossa aula, aí depois fica mais complicado de eu ver os comentários de vocês, tá? O gravado depois. Então, aqui, vamos supor, eu vou voltar essa carreira, vamos supor que eu já fiz lá minhas 10 carreiras, ok? Aí, pra finalizar a carreira, então, que a gente fez circular, aí vocês vão fazer assim, ó. Então, terminou a carreira, vai fazer um baixíssimo daí lá onde tava o marcador. Aqui na minha peça, como eu só tenho uma carreira, então já ficou aqui o início da carreira. Mas como vocês vão estar trabalhando circular, então, né, sempre vai marcando o primeiro ponto de cada carreira, para não se perder. Aí, quando chegar no final, lá da última carreira, então, que é sem aumento, aí você fez o ponto até o último ponto aqui, aí vai no próximo e fecha o baixíssimo, tá? Assim seria normalmente, mas a gente vai fazer um fechamento invisível, tá bom? Então, chegou lá, fez o último ponto, corta o fio. Vamos pegar uma agulha aqui de tapeceiro. Aí, você vai lá no teu próximo ponto. Então, você vai pular um ponto, tá? Pra fazer esse fechamento invisível. Você vai pular um ponto, vai no próximo. Puxar a laçada. Aí, você vai voltar aqui, ó, nesse ponto da onde saiu o fio. Aí, aqui, você vai pegar aqui, ó, duas alcinhas, a alcinha de cima e a alcinha que fica atrás do ponto baixo. Pegar assim, fica melhor, ó. Então, aqui é o último ponto, né? Então, pulei um ponto, fui lá no próximo, daí eu volto nesse ponto aqui, ó, que é o meu último ponto da carreira. Pego a alcinha de cima do ponto e essa alcinha. Vou puxar. Então, daí, fechando aqui, ó. Daí, você tenta manter as laçadinhas mais ou menos do mesmo tamanho das outras. Então, você veio pra cá, daí você volta novamente, ó. Aí, você pode pegar esse pontinho aqui que você pulou, ó, pra trazer o fiozinho, ó. Vai puxar lá pra dentro, ajeita. Que assim, ó, fica melhor aqui o acabamento, né? Aqui, não tá parecendo que tá uma carreira... Finalizada a carreira mais pra cima, né? Eu já vou mostrar no chapéu pra vocês, porque aqui eu só tenho uma carreirinha, tá? Eu já mostro ali pra vocês, vai ficar um pouquinho diferente. Passou o fiozinho ali, aí é só você esconder o fiozinho aqui entre os pontos. Aí, como você vai ter mais carreirinhas aqui, né? Você vem escondendo entre os pontinhos, ó. Então, aqui, ó, dá um desnível mesmo, tá? Ó. Vocês conseguem perceber, né? Um pouquinho mais alto aqui. Mas só que daí, quando fechou aqui, né, ele fica mais invisível aqui o fechamento, ó. Eu acho que fica bem melhor assim do que ficar com aquelas marcações em todas as carreiras, tá bom? Acho que fica mais bacana assim, com acabamento melhor, né?
Então, gente, é isso. Então, fica um chapéu super bonitinho, gente. Encaixa super bem na cabeça. Vocês, pra quem ainda não me segue lá no Instagram, meu Instagram é o @didimelo.oliveira, tá bom? Bem-vindos por lá também, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Então, quero agradecer a participação de todos vocês aí em mais uma aula, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau.